começamos, já que a nossa proposta é trabalhar o sentido da caridade, é trabalhar a caridade na visão espírita, é importante que qualquer estudo que a gente faça dentro de uma doutrina, de qualquer elemento, qualquer proposta, de qualquer palavra, nós entendamos muito bem o significado deste termo, desta proposta, dentro da própria doutrina. Eu não posso, por exemplo, entender, no nosso caso específico, e definir a caridade pela definição que nós temos do dicionário. Já vamos até trazê-la aqui para mostrar para vocês como ela, a definição do dicionário, nos traz alguns problemas conceituais. Então nós não podemos, da mesma forma que quando a gente fala em salvação na doutrina, uma palavra que vai aparecer em algum momento aí, nós não podemos entender salvação no mesmo sentido que a gente entende lá fora, ou que outras religiões entendem. Eu tenho que buscar que sentido Kardec aplicou e usou para a palavra salvação. Eu tenho que estudar que sentido Kardec utilizou para a palavra espírito. Espírito é um caso interessante, que nós vamos ter pelo menos 3 concepções e definições diferentes de espírito dentro da própria doutrina, que é até um pouco mais complicado do que o nosso caso aqui. Mas a caridade da mesma forma. Eu não posso definir e entender a caridade pelo conceito que nós temos no mundo lá fora. Já vou provar isso aqui para vocês da seguinte forma, trazendo conceito de dicionário. Se nós abrirmos um Aurélio, um Reis ou uma enciclopédia, nós vamos encontrar estes conceitos para a palavra, essas definições para a palavra caridade. Ato pelo qual se beneficia o próximo, em especial os pobres e desprotegidos. Então a gente vê claramente aí a ideia de se beneficiar alguém mais, em especial os pobres e desprotegidos. Disposição favorável em relação a alguém em condição de inferioridade. Compaixão, benevolência, esmola, benefício. E aqui a gente vê uma característica muito interessante do conceito de dicionário, o conceito do mundo de caridade, é que ela vai estar sempre associada à ideia de carência, de eu atender a uma carência de alguém. É uma caridade com os pobres, desprotegidos, é alguém em inferioridade, é uma esmola, é um benefício, em alguém, para com alguém em condição de inferioridade, de carência, de dificuldade, de deficiência, sempre relacionada a problemas. Eu atender alguém que está pobre, desprotegido. Então essa é a concepção e a definição que nós temos no mundo para caridade. E a partir daqui, e essa definição nos gera um problema inicial. Se eu vivo num país em que eu não tenho mais miséria, que eu não tenho mais pobres, eu não tenho mais pessoas em condição de inferioridade física, social e econômica, essas pessoas nesses países não conseguem realizar a caridade. Ou mais, se eu for para planetas em que já não existam mais a miséria, a pobreza, essa inferioridade neste sentido aqui, eu estou dizendo que aquelas pessoas não precisam mais da caridade. E nós vamos ver mais à frente que os Espíritos deixam muito claro que a caridade vai nos acompanhar até nos transformarmos em espíritos puros. Aliás, é ela que vai proporcionar isso. Então ela nos vai acompanhar ao longo de toda a escalada evolutiva.
não só num pedaço. Então, se eu entendesse caridade só no sentido de atender pobres, desprotegidos e atender a miséria, nós no Brasil poderíamos ser salvos, mas quem vive, por exemplo, na Dinamarca, na Suécia, na Suíça, teria uma dificuldade muito maior. Talvez teriam que ir para outros lugares para encontrar miseráveis, pobres e alguém para atender nesse sentido, e não teriam alguém assim tão próximo para poder auxiliar, entendendo esta definição comum que se tem para a caridade no mundo. Então é um problema que esta definição, que este conceito nos apresenta, e que o conceito espírita vai resolver trazendo uma visão muito mais ampla da caridade do que só o benefício ao atendimento aos pobres, desprotegidos, só atendendo carência, dificuldades de ordem física, de ordem material. Que fique bem claro, não que a caridade não deva se ocupar da miséria. Sim, ela vai se ocupar da miséria quando esta se apresentar. Deve cuidar da miséria quando esta se apresentar. Mas ela não é só isso. E o conceito apresentado por Kardec vai nos mostrar com clareza que ela não é só isso. Ela seria muito pequena se ela tivesse só limitada a atender às dificuldades de ordem física, de ordem material. Entendido por enquanto? Eu vou seguir o meu roteiro aqui, porque se eu pular um passo, também prejudica o nosso raciocínio. E daí nós vamos encontrar dentro da proposta espírita a retomada do Evangelho de Jesus, trazendo que o amor, ou amar o próximo como a si mesmo, fazer os outros o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Então a caridade, a proposta espírita da caridade, vai ter que dar conta de resumir e de atender todos os deveres nossos em relação ao nosso próximo. A proposta da caridade vai nos colocar numa relação direta, eu com o meu próximo. Essa estrutura, eu e meu próximo, vai ser uma estrutura que vai aparecer e vai ser muito importante aqui. E ela vai ter que cuidar de toda a minha relação com o próximo para que eu consiga cumprir todos os deveres que eu tenho para com o próximo. Então Kardec foi buscar um formato, uma proposta para a caridade que atendesse todos os meus deveres para com o próximo. E em outro momento nós vamos encontrar no Evangelho também que tem 2 capítulos sobre a caridade, o maior mandamento e depois o fora da caridade não há salvação. Nesse outro nós vamos encontrar, da mesma forma, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesse ensinamento moral. Eu lembro que alguém perguntou até isso na terça passada, está aqui a resposta. É uma proposta da doutrina espírita, este lema, esta frase, é uma proposta dos espíritos junto de Kardec: fora da caridade não há salvação. Então, o conceito espírita de caridade vai estar vinculado a essa ideia de salvação. E como falamos antes, o conceito de salvação trazido também por Kardec é diferente da salvação do mundo. O conceito de salvação dentro da doutrina espírita, não vamos ter tempo de aprofundar isso aqui, mas a salvação aqui significa aperfeiçoamento, significa a busca da perfeição, melhoramento íntimo, perfeição, felicidade. Então, fora da caridade não há como se atingir o estado de espírito puro, não há como se alcançar a perfeição. Então a caridade é o caminho para a perfeição. Então, nós temos dentro da doutrina espírita o lema de que
fora da caridade não há salvação. E de que todos os deveres do homem para com o próximo podem ser resumidos na caridade. E aí Kardec vai ter esse trabalho de organizar a proposta da caridade para que ela resuma todos os nossos deveres para com o nosso próximo. Se a gente pensar bem, isso aqui já resume a proposta de Jesus. Jesus trouxe uma proposta única, como atender todos os deveres para com o nosso próximo, que pode ser resumido no amar a Deus, ao próximo e a si mesmo, ou numa outra, que não está aqui, que é o de fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Estas propostas únicas também resumem todos os nossos deveres para com o próximo. O problema é que, como ainda somos atrasados, temos dificuldade em colocar em prática, em absorver toda a profundidade de uma só proposta como essa. Isso é, ame o seu próximo. Temos dificuldade em colocar isso em prática. Então, a doutrina espírita, de uma forma muito didática, vai organizar a caridade de uma forma, transformá-la em algo mais possível, trazer uma aplicabilidade no nosso dia a dia, para que a gente estabeleça objetivos e saiba bem o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer. E aí nós vamos encontrar, dentro da proposta de Kardec, para a caridade, 3 virtudes, que vão resumir todos os nossos deveres para com o próximo. Então, dentre as centenas e centenas de virtudes existentes ao longo da humanidade, existentes na história da humanidade, ele vai escolher 3 que vão conseguir resumir todos os meus deveres para com o próximo. Olha só que interessante que isso é, fazendo com que eu consiga estabelecer objetivos, estabelecer metas e saber como lidar com o meu próximo e de que forma cumprir com todos estes deveres. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Porque agora a gente entra no esquema fundamental para entender a proposta de Kardec. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Parece eu. Esse eu sou eu, é o Roberto, é o Edson, é o Noival. E dentro do mundo de relacionamento nós temos, além de mim, o nosso próximo. Quem é esse próximo? Vai ser o meu familiar, meu pai, minha mãe, meus filhos, meus irmãos, meu companheiro de casa espírita, o meu chefe, o meu subalterno, um desconhecido com o qual eu cruze na rua, qualquer pessoa. O interessante é que a proposta espírita para a caridade tem aplicabilidade para qualquer pessoa. Vejam que não é aquele conceito limitado de atender apenas as pessoas miseráveis, carentes, em dificuldade. O meu próximo é qualquer pessoa. Então, aqui estamos nós, se enxerguem aqui, e aqui está o nosso próximo. Então, para a gente entender esse esquema aqui, nós começamos da seguinte forma, pensando na vida de relacionamento. Primeiro, pensamos que na nossa relação com o nosso próximo, nós temos tudo aquilo que nós recebemos do mundo lá fora. Tudo aquilo que eu capto do mundo lá fora, tudo aquilo que eu recebo desse meu próximo. O que as pessoas falam, o que as pessoas fazem, o que as pessoas demonstram, as ações das pessoas, tudo aquilo que eu percebo. E se eu percebo tudo isso, eu percebo através dos meus sentidos. Então, eu percebo através da minha visão, a minha audição, meu olfato, meu tato, minha gustação.
percebo através dos meus sentimentos, que às vezes é algo além do que simplesmente os sentidos físicos captam, mas eu percebo tudo isso através dos meus sentidos. Por isso que nós vamos chamar esta primeira faculdade humana, faculdade que cada um de nós tem, como a faculdade do sentir, que representa tudo aquilo que recebo, capto do mundo lá fora, através dos meus sentidos. Tudo bem? A gente vai construindo isso melhor. Então eu recebo de vocês alguma coisa que vocês falam para mim e eu ouço, eu estou recebendo constantemente através dos meus sentidos. Mas eu não só recebo. A partir do momento que eu recebo, acontece uma outra coisa dentro de mim, que é o que nós vamos chamar de pensar, que é o ato de eu processar tudo aquilo que eu recebo. Tudo aquilo que a gente recebe de fora, a gente processa. Então eu olho para vocês e enxergo alguém sorrindo, eu processo aqui dentro, pensando assim, puxa, aquela pessoa está gostando do estudo. Se eu olho para alguém de vocês e alguém de vocês está fazendo cara feia, eu penso, puxa, devo ter falado alguma coisa errada. Se eu olho para vocês e tem alguém dormindo, eu falo, puxa vida, eu penso comigo, eu processo. Isso deve estar muito chato, alguma coisa eu estou fazendo que não estou agradando. Então tudo que eu recebo de fora eu processo, eu penso, e a gente vai chamar essa faculdade, essa segunda faculdade que nós temos, de pensar. Exemplos. Se eu recebo e eu capto lá de fora uma agressão de uma pessoa, eu processo isso como uma raiva, um ódio, uma mágoa, um sentimento ruim. Se eu recebo lá de fora alguma coisa boa de alguém, eu processo isso com um sentimento de felicidade, de alegria, eu me sinto bem e posso devolver isso de uma forma ou de outra. Já vamos chegar lá. Então, o pensar diz respeito a uma reflexão sobre tudo aquilo que eu senti. Todos nós, seres humanos, somos capazes de pensar, temos a inteligência, o nosso pensamento, somos capazes de pensar, de refletir tudo aquilo que a gente recebe lá de fora. Então é um processo dentro de mim o que capturei lá fora. É um processar. Tudo que eu capturei lá fora, isso passa por dentro de mim e eu processo lá dentro. Ok? E depois que eu processo, naturalmente, vocês já devem estar imaginando, que há o quê? Um caminho de volta. Quando eu devolvo, que nós vamos chamar aqui do agir, o ato de mudar o mundo fora de mim. Então eu capto alguma coisa, eu processo dentro de mim e eu devolvo isso para o mundo lá fora. Então, usando o nosso exemplo da agressão, eu recebi uma agressão, eu processo como um ódio, como uma raiva e devolvo como uma agressão. Imediatamente. Ou não, eu traço um plano de vingança e vou devolver isso de outra forma para aquela pessoa. Mas eu devolvo isso. Eu capto, processo e devolvo. Então nós temos aqui o nosso agir, que vai obedecer à nossa vontade. Em alguns autores nós vamos ver outros termos para essas três faculdades humanas. Aqui no sentir nós vamos encontrar, por exemplo, a percepção, perceber também é certo. Aqui nós vamos encontrar a razão e aqui nós vamos encontrar a vontade, a ação, porque esse agir é movido pela vontade. Então, aqui sou eu que mudo o mundo fora de mim. São três processos bem diferentes, que acontecem de formas diferentes, que acontecem concomitantemente e
sem parar nas nossas vidas. Eu dei o exemplo aqui de alguma coisa que começou pelo sentir, mas ele pode começar por qualquer um desses três. Mas isso aqui sempre vai estar acontecendo. O interessante é que o meu agir vai ser o sentir do meu próximo. O meu agir vai ser algo externo no mundo do meu próximo e ele vai captar através do sentir dele. E todos nós vamos de alguma forma processar tudo isso em nós. Essas três faculdades, além de estarem em mim, que fique bem claro, também estão no meu próximo. Elas estão em mim, mas também estão em todos vocês. Nós estamos usando essa faculdade nesse exato momento. Como somos pessoas diferentes, cada um de vocês está processando o que eu estou falando de forma diferente. Já vamos ver mais à frente como é interessante esse processo, porque cada um de vocês vai sentir de forma diferente, vai processar de forma diferente e vai devolver para o mundo de forma diferente. Porque somos diferentes. Então, é importante que a gente entenda isso aqui, devagarinho vocês vão entender onde eu quero chegar. Isso aqui vai mostrar e vai servir este formato e essa proposta que vem desde lá da Grécia Antiga, de trabalhar o ser humano nessas três faculdades, nessas três vertentes. Isso aqui vai ter que dar conta de todos os meus deveres para com o meu próximo. Nós vamos ter que encontrar nessa fórmula, nesse formato, neste esquema, todos os deveres meus para com o meu próximo. É um processo permanente e aí a gente vê a complexidade do relacionamento humano. Porque o meu agir agora é o sentir de vocês, depois o sentir de vocês vai ser o agir de vocês que vai alimentar o meu sentir. Imagine isso acontecendo concomitantemente com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Imagine esse emaranhado desse esquema, como isso tudo funciona. E tem alguns detalhes interessantes nesse esquema e nessas faculdades, que elas não são estáticas. Uma faculdade aperfeiçoa a outra. O que isso quer dizer? Que nós não percebemos sempre igual. A nossa capacidade de sentir vai mudando de acordo com a nossa experiência de vida, de acordo com a nossa capacidade de pensar, de processar. Então, quanto mais processar eu tenho, quanto melhor é o meu pensar, melhor será também o meu sentir. Eu prepararei melhor, eu terei melhor capacidade de sentir. Então, uma faculdade aperfeiçoa a outra. Vou dar alguns exemplos disso. Numa aula, numa sala de aula, ou num grupo de estudo como o nosso, cada um de vocês entende o que nós estamos trazendo aqui de forma diferente. Duas pessoas, nós vamos ver, elas vão entender e vão captar isso que eu estou dizendo aqui, que parece ser uma coisa só, mas a partir do momento que vocês sentem isso, vocês vão colocar para dentro, vão receber pelo sentir de vocês. E aí começa a diferença. Cada um de vocês tem um sentir, cada um de nós tem um sentir diferente. Então, duas pessoas podem assistir a mesma coisa e elas vão entender aquilo, vão primeiro sentir de forma diferente e depois processar, pensar de forma diferente. É claro, o pensar a gente até entende por quê. Porque cada um de nós aqui tem uma bagagem de espírito imortal diferente. Cada um de nós faz ligações dentro da sua mente de forma diferente, porque estudou aqui, estudou ali, tem experiência nisso, não tem experiência naquilo. Então, cada um de vocês vai entender e vai processar de forma diferente e, por consequência, depois vai agir de forma diferente. Um outro exemplo, uma apresentação artística.
numa música, uma apresentação de música clássica, de música erudita, nós vamos colocar duas pessoas. Se eu tiver dessas duas pessoas alguém que já tem uma grande experiência em processar música clássica, nós vamos vê-las saboreando aquilo, certo? E se eu tenho do lado uma pessoa que nunca processou isso em nenhuma das suas vidas, que não gosta, que nunca estudou, que nunca buscou, ela vai dormir depois de 3 minutos. Ou ela vai voltar para a gente dizer que coisa chata. Mas os dois estão assistindo a mesma coisa. Porque cada um sente de forma diferente e cada um processou de forma diferente. Tanto que na área das artes a gente costuma dizer, e aqui a gente vê claramente, o pensar influenciando o sentir. A partir do momento que você estuda uma obra de arte, você descobre as razões dela, por que o artista fez aquilo, o que ele estava pensando, o que significa esse instrumento, aquele instrumento, por que ele usou essas cores. A partir do momento que eu começo a pensar em tudo isso, e eu aprimoro o meu pensar, o que eu faço com o meu sentir? Eu modifico. E daí a mesma obra que antes eu achava chata, eu começo a achá-la interessante, porque agora eu a entendo. Então o meu pensar melhorou o meu sentir, desenvolveu, aprimorou o meu sentir. E eu já estou sentindo diferente. Então quando a gente fala que é importante a gente desenvolver a sensibilidade passa também pela compreensão de muitas coisas. E da mesma forma que quando eu desenvolvo a minha sensibilidade, eu capto melhor. Se eu capto melhor, eu capto mais, capto com mais inteligência, o que acontece no meu pensar? Eu tenho mais subsídios no meu pensar. O meu pensar também se torna mais requintado, porque eu trouxe informações de mais qualidade, eu enxerguei melhor, eu senti melhor e eu tenho mais substrato para que o meu pensar pense melhor, para que o meu processamento seja melhor. Da mesma forma, e isso a gente estuda dentro da doutrina espírita, o que a gente fala sobre a evolução intelectual, no que diz respeito à evolução moral? Que o progresso intelectual, qual que é o verbo que os espíritos usam? É um verbo bonito. Hã? Não. Engendra. O progresso intelectual engendra o progresso moral. Isso é, ele proporciona, ele propicia, ele dá subsídios para que o progresso moral se realize. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que eu, pensando melhor, eu tenho que um melhor discernimento. E eles falam que o progresso intelectual nos concede o discernimento entre o bem e o mal, para que eu possa o quê? Agir melhor, e a gente vai ver depois também, sentir melhor. Então, o pensar, ele vai desenvolver melhor aqui e aqui. Com os exemplos está dando para entender melhor como cada uma das capacidades funciona, que uma aperfeiçoa a outra. E quanto mais eu, por exemplo, trabalho o meu pensar, e é interessante que esse aqui, dos três, é o mais fácil da gente desenvolver. Porque é o único que depende só de mim. É um processo que acontece dentro de mim. Os outros dois, eu tenho um fator externo aqui, que complica. Depois nós vamos entender até porque esse aqui é o mais difícil e é o que a gente vai desenvolver por último. Mas o pensar é algo que exige apenas o meu controle, está sob o meu controle, e exige apenas as minhas próprias forças. Por isso que é muito natural que o primeiro braço evolutivo que a gente vai desenvolver esteja muito relacionado aqui. A gente entende o porquê que nós nos desenvolvemos tanto intelectualmente até hoje e faltou o que está ligado à moral, que são essas outras duas aqui. Porque essa a gente desenvolve na solitude.
só depende da gente. E as outras vai ter um agente externo aqui. Como nós somos obrigados, é lei divina, a vida em sociedade, a vida com o meu próximo, e mais, me colocaram como único caminho para alcançar a perfeição, a vida harmônica com essas pessoas aqui, eu não tenho como escapar disso. Lá no Livro dos Espíritos, eles chegam a falar da proposta da vida de insulamento, né? Aonde ela nos levaria? Ela nos levaria longe. Nós não poderíamos viver insulados. Porque a lei de sociedade diz que para que a gente desenvolva certas virtudes, eu tenho que estar em contato com o próximo. Não tem como. Eu ia me desenvolver até uma parte, e depois dali eu não ia conseguir me desenvolver mais. Eu queria perguntar o seguinte: claro, por favor. Esse processo de sentir, pensar e agir, não necessariamente nessa ordem. Não, isso que eu disse. Já disse antes até. Eu comecei aqui para ser mais fácil da gente entender. Mas ele dispara em todos os três. Então eu começo, às vezes, no agir, ou eu começo só no pensar. Não necessariamente que eu tenha recebido alguma coisa de fora, mas eu construí uma ideia dentro de mim, e daí eu vou agir. Só que naturalmente, quando eu vou agir no mundo, o mundo já me devolve alguma coisa. Então o processo sempre vai existir dos três juntos, mas realmente ele não precisa começar sempre no sentir. Ele pode começar em qualquer um dos três, em cada situação, tá? Em cada momento. Vejam que isso aqui é uma proposta didática, né? Não estamos dividindo a alma em três pedaços de forma alguma, mas três faculdades principais que vão nos ajudar a entender como Kardec vai construir a proposta da caridade segundo a doutrina espírita. E é claro que nós vamos entender que, de acordo com o nosso grau evolutivo, nós vamos sentir, pensar e agir de forma diferente. Jesus sente de forma diferente de nós. Pensa e processa tudo que ele recebeu de forma muito diferente de nós e agiu e age de forma diferente de nós. Nós vamos ver as diferenças. Estou usando Jesus para a gente ver assim dois extremos. Mas de acordo com o processo evolutivo, nós vamos perceber que essas três faculdades estão muito mais apuradas do que estão em nós. Então os espíritos evoluídos, eles processam diferente, sentem diferente e, claro, que agem diferente. A maioria de nós recebe uma agressão, processa em raiva e o que? Devolve uma agressão. Mas já temos pessoas que recebem uma agressão e devolvem com um sorriso. Já temos pessoas que são como pétalas de rosa. Quanto mais se bate, mais perfume exala. Mas temos muitos de nós que somos ainda como um espinho dessa mesma rosa, que basta você encostar e você já se machucou. Não teve nem tempo de processamento, né? Encostou, já se machucou. É como que, e isso é um caso muito sério, nós vamos ver que em situações nós agimos praticamente assim, como se esse aqui, em algumas situações, não existisse. E a gente tem aqui um problemão, que é o quê? Eu sinto e eu devolvo automaticamente. Eu recebo e eu reajo automaticamente. Praticamente como se o pensar não existisse. Hoje uma coisa bem interessante, é comum, mas leva a pensar também. Quando você recebe alguma coisa, em vez de você retrucar, ponha um gole d'água na boca e espere, aos poucos, engula, daí você se acalma. É verdade. Esse é um bom exercício, né? É inspirado no contar até 10 do Cristo também. O que é o contar até 10 do Cristo? É o que ele convidando para que a gente pense, reflita sobre aquilo que a gente recebeu antes de devolver. Porque o nosso automatismo ainda está em reagir. E como ainda somos espíritos inferiores, a grande maioria das vezes a nossa reação é o quê? Negativa. Por quê? E aqui há um termo muito interessante. Nós ainda não
automatizamos a ação boa. Porque nos espíritos superiores há automatismo da reação boa. Porque o sentir e o agir e o pensar já estão tão bem desenvolvidos que Jesus foi um exemplo disso, Gandhi foi um exemplo disso. Recebem alguma coisa ruim do mundo, eles não precisam pensar em como vão reagir. Eles reagem rapidamente, numa velocidade muito grande, positivamente. Jesus foi sempre assim, Gandhi foi um exemplo disso, porque esses espíritos superiores já automatizaram a ação do bem. Olha que coisa boa a gente chegar nisso no momento, né? Eu não precisar mais contar até 10, eu não precisar mais sair para meditar como é que eu vou resolver, como é que eu vou dizer, o que eu vou dizer de volta para fulano, não. Eu recebo alguma coisa ruim e na hora eu já, como eu já tenho automatizado a ação do bem, eu sempre devolvo com o bem. Eu sempre devolvo com a outra face, com algo positivo. Os grandes espíritos já conseguem fazer isso. Porque o pensar deles já está tão evoluído e é tão rápido que eles não precisam. Vejam que Jesus, em momento algum, para resolver uma situação, ele falou assim, espera um pouquinho aí, eu vou sair para pensar, eu vou amadurecer a ideia ali, né? Vou refletir um pouco, depois eu volto para dizer qual que é a solução, ou qual que é a minha resposta para esse insulto, né? De forma alguma. Ele tinha sempre a coisa na ponta da língua, vocês vão perceber isso. Uma das genialidades dele é essa. Ele exalava lições para as pessoas. Porque os apóstolos, as pessoas que chegavam até ele, sempre traziam ações para o input dele aqui, para o sentir dele. E ele, na hora, já tinha lições belíssimas para cada situação. Ele não precisava nem pensar, por exemplo, o que eu vou dar de lição para esse fulano agora? Deixa eu pegar aqui no meu HD, né? Qual o capítulo, o que eu vou usar para falar para ele, em que sentido? Não. Ele tinha isso assim, abruptamente, porque ele já tinha automatizado a ação do bem. Era um espírito puro, ele podia fazer isso. Chegará o nosso momento. Mas, por enquanto, nós temos ainda que cuidar muito desse aqui. Então, o contar até 10 do Cristo é justamente dizer para que a gente pense antes de dar qualquer resposta e de qualquer reação. Que a caridade vai apresentar a solução para isso. Vai dizer para cada uma dessas aqui o que eu preciso fazer para aprimorar cada uma delas. Porque a gente vai ter que desenvolver as 3. E ao mesmo tempo. Claro que a gente vai perceber que alguns de nós vamos desenvolver mais uma nessa vida do que outra, vamos nos aplicar aqui ou ali. Vocês já vão devagarinho, se já não fizeram isso, se encaixando onde está em vocês o ponto forte, o ponto fraco nas 3 aqui, mas a gente vai ver que a gente vai ter que desenvolver as 3 concomitantemente ao mesmo tempo, e uma vai ajudando a aperfeiçoar a outra. Tudo bem por enquanto? Mais alguns exemplos para mostrar como nós somos diferentes no que diz respeito ao potencial ou à potência de cada uma das nossas faculdades aqui. Existem pessoas que, de uma frase, que ouvem, que sentem, escrevem um livro, ou vários livros. Isso é, o pensar delas está tão desenvolvido, tão apurado, que de receber uma frase, uma ideia, elas constroem verdadeiros tratados. E outros de nós, receber uma frase, devolve o quê? 1, 2 ou 3 no máximo. Mostrando como muitos de nós têm essa capacidade do pensar, essa capacidade de processamento muito evoluídas, enquanto outros de nós ainda não. E dessas 3 faculdades, e aqui a gente vai entender melhor como elas se apresentam mais fortemente em nós, dessas 3 faculdades nasceu tudo que a humanidade produziu até então. Vamos dar os exemplos disso. Já tínhamos falado de desenvolver as 3 simultaneamente. Da faculdade sentir, nós temos todas as construções das artes relacionadas à estética, relacionadas à beleza. Então nós vamos ver as almas que
tem esse sentir muito aflorado estão muitas vezes na figura e na presença destes grandes artistas, grandes mestres da estética, aqueles que buscam a beleza. Então tudo que foi construído ao longo das eras nestas áreas aqui foi construído através desta faculdade, sobretudo, né, principal, do sentir. Da faculdade do pensar nós temos as ciências e as filosofias. Tudo que foi construído também dentro das ciências e filosofias, nós temos dentro dessa capacidade de pensar. E no agir nós temos tudo que é a construção da ética, da política, das ações para se construir um mundo melhor. Então, nós vamos entender que é fundamental que nós desenvolvamos as três simultaneamente. Claro que nós vamos nos encontrar um pouco mais em uma do que em outra. Nós vamos perceber que em certas vidas nós nos desenvolvemos mais numa das áreas, mais numa das faculdades do que nas outras. Daí a gente vai entender por que nas diversas existências os espíritos falam que a gente precisa vir em condições diferentes para que a gente se desenvolva em outras áreas. Então nós vamos entender, vamos ver, por exemplo, muitas pessoas que vieram por muitas vidas ligadas a esta área do pensar, que se dedicaram por vidas e mais vidas, se transformaram em grandes gênios, escreveram grandes obras, grandes filósofos, grandes cientistas, mas que tiveram na sua vida particular, na sua vida privada, muita dificuldade aqui e aqui, porque só desenvolveram uma das faculdades. Então ele tem um pensar excelente. Você vai ler uma obra daquele cientista, daquele filósofo, você vai ver que lucidez de pensamento, que maravilha que essa pessoa, que gênio, e a gente se empolga e se impressiona com os gênios, né? Que gênio da humanidade que é fulano. Mas você vai ver a vida particular dele, vai ver a vida de relacionamento dele e a gente leva um susto muitas vezes. Porque foi muito ruim nessa área, muito ruim nessa área aqui. Uma pessoa viciosa, uma pessoa que cometeu às vezes até crimes graves, que não conseguiu se relacionar, que não conseguiu ter uma família, que a sua família foi uma verdadeira confusão, porque a faculdade aprimorada foi essa aqui, e ele acabou não se desenvolvendo nessas outras duas. Graças a Deus nós temos a reencarnação, que faz com que, muitas vezes, estamos usando do exemplo aqui de alguém que tem o pensar muito desenvolvido, aquele grande cientista, aquele grande pensador, venha numa nova existência privado, com dificuldade de ter acesso à sua grande inteligência para que se desenvolva em outras áreas. Então esse grande filósofo, esse grande cientista vem, por exemplo, como filho de artista. E mais, ele vem ainda com um pequeno bloqueio no cérebro para que ele não tenha tanto acesso ao pensar, porque se ele tiver acesso ao pensar de novo, ele vai continuar vivendo só no mundo dele, do pensamento, e não vai se desenvolver. Então ele vem com uma limitação nessa área do pensar, para que ele possa começar a desenvolver através do exemplo. Então ele vai ser aquele filho de artista que você fala assim, que não é filho de peixe, né? Não é peixinho, que não tem nada a ver com os pais, com a família, porque ele é novo naquilo, ainda não se desenvolveu. Então ele vai ter várias encarnações ali, para que ele devagarinho vá se desenvolvendo, vá tendo um outro tipo de vida, vá conhecendo através do estilo de vida daquela família outra proposta, outra forma de viver, vá conseguindo se relacionar melhor com as pessoas, porque às vezes aqueles de nós que nos fechamos aqui, temos uma tendência a nos fechar no nosso próprio mundo e achar que nós somos suficientes, então temos dificuldade de relacionamento. Então essas pessoas são colocadas no mundo em novas vidas para que se desenvolvam nessa ou naquela área. Ou, se pegarmos qualquer outro de outras áreas que precise se desenvolver melhor em outra faculdade, nós vamos ver a reencarnação proporcionando essas mudanças
para que a gente também possa se desenvolver e desenvolver estas outras faculdades. Então nós vamos encontrar no mundo cientistas sem ética, porque não desenvolveram aqui, só desenvolveram o seu pensar. Nós vamos encontrar artistas ou pessoas de extrema sensibilidade, que se sensibilizam demais com o sofrimento do outro, mas que não têm ação nenhuma. Não agem, não são práticos, não conseguem mudar o mundo lá fora. Nós vamos encontrar o artista piegas, porque ele sente muito bem, mas não sabe processar isso bem, então ele põe isso para fora de uma forma piegas, de uma forma forçada, de pouca inteligência, de pouco raciocínio, de pouca beleza na construção das suas ideias, da sua própria obra, mostrando como lhe falta esta área aqui e mostrando que a gente precisa dessas três. Vamos encontrar, e isso é muito comum, né, pessoas que a gente fala assim, puxa, como é sensível aquela pessoa, que ouve uma história triste e desabam a chorar. Choram junto com a outra pessoa, choram e não fazem nada. Porque elas se emocionam tanto com a história do outro, né? E às vezes a gente percebe esse tipo de problema relacionado à mediunidade. Então o espírito, o médium, o próprio esclarecedor, ele se emociona tanto com a história que o espírito traz, e ele chora junto, ele se entrega junto, e ele não faz nada. Ele não consegue produzir uma ação, produzir um conselho, ele bloqueia até o pensar dele, ele não processa nada, porque ele ficou tão impressionado com aquilo, com aquele sofrimento, com aquela dor. Então ele tem o sentir bem desenvolvido, excelente, mas ele não desenvolveu ainda o pensar nem o agir, ele não consegue organizar as ideias, não consegue agir para dar resposta para aquela pessoa. Então a gente, acontece isso conosco, quando às vezes a gente vai abraçar alguém que vem pedir ajuda, ou quando acontece um fato, uma calamidade muito grande, que a gente chora junto com a outra pessoa, a gente se emociona e a gente não consegue dizer nada, porque a gente ficou preso no nosso sentir desequilibrado ali. Então são aquelas e aqueles manteigas derretidas, né? Que a gente tem bom sentir, mas o nosso agir e o nosso pensar precisa melhorar bastante ainda. Tudo bem até aqui? Um resumo para que a gente deixe bem claro essas três faculdades. O sentir, o mundo fora determina em mim alguma coisa. Está bem claro isso? O mundo lá fora, o próximo, vocês determinam em mim alguma coisa. No pensar, e aqui nós podemos associar a um novo, mais um termo que vai nos ajudar a entender que faculdade é essa, ou que alguns pensadores vão chamar de que inteligência é essa. Aqui nós vamos encontrar a inteligência emocional. Termo esse crivado por Daniel Goleman, na obra homônima, Inteligência Emocional, que representa bem esta habilidade das emoções, essa habilidade relacionada ao sentido. Então aqui a gente tem inteligência emocional e tem o mundo lá fora determina em mim alguma coisa. Então já vamos falar um pouco porque essa aqui é a mais complicada da gente desenvolver. A segunda faculdade é o pensar, ou a inteligência racional, em que eu mesmo que me mudo, só depende de mim mesmo, é o meu mundo, eu com o meu mundo. E por fim, o agir, eu que mudo o mundo fora de mim. E é a inteligência chamada inteligência volitiva. Talvez seja um termo novo para nós, porque até então ninguém usou desse termo ou desenvolveu um trabalho como a inteligência emocional, e especificamente sobre esse termo.
mas é a inteligência volitiva, isto é, a inteligência da vontade, da ação, do meu agir. E aqui a gente se depara então com este desafio. Como encaixar a caridade dentro dessas 3 faculdades? Como a caridade consegue desenvolver em nós essas 3 faculdades para que eu as desenvolva simultaneamente? Como já falamos, o pensar é o mais fácil de desenvolver, porque depende só de mim, da minha dedicação, da minha aplicação, dos meus estudos, né? É algo que depende muito do meu estudo. Pelo contrário, nós vamos ter no sentir uma faculdade que nos traz um problema. O que é o quê? O mundo fora está determinando em mim alguma coisa. Então tem alguma coisa fora de mim que não está sob meu controle. Em que eu sou obrigado a receber. Eu não tenho controle sobre as ações de vocês para comigo. Não tenho. Então, o mundo fora está determinando alguma coisa em mim. Então eu tenho que aprimorar essa forma de receber o que o mundo lá fora me entrega. E nós sabemos muito bem o que o mundo lá fora anda nos entregando. As dificuldades que nós enfrentamos por isso. Os desafios que nós enfrentamos com o que nós recebemos das pessoas. Então tem um fator aqui sobre o qual eu não tenho controle. E isso faz com que o sentir seja a faculdade que os Espíritos depois vão nos dizer que a gente vá desenvolver em excelência por último, que é a mais difícil, porque ela está vinculada às nossas paixões. Vocês vão perceber que a grande maioria das nossas paixões estão vinculadas ao sentir. Elas são distúrbios, desvios, desequilíbrios do sentir. Então, essa é aquela que nós vamos ter maior dificuldade em desenvolver. Depois nós vamos ver de que forma a caridade vai apresentar. E, junto disso também, o agir, que exige que eu mude alguma coisa no mundo lá fora. Então, parte de dentro de mim, mas o mundo lá fora também existe. Não dessa forma tão complicada aqui, que eu não tenha controle. Aqui sou eu que estou mudando o mundo lá fora. Então já não é tão complicado como aquela lá, mas também não tão simples como essa aqui, que depende só de mim, porque aqui eu tenho de novo meu relacionamento no mundo. Tudo bem até aqui? Respire fundo. Agora eu vou soltar a bomba para vocês. Tá. Você comentou assim que as pessoas vêm mais desenvolvidas em alguma delas, né? Vamos dizer, é um artista nato, que né, nasceu já com uma aptidão, desde pequeno e tal. Ele já era desenvolvido antes, já era, né? Uhum. Mas aí ele vem com algumas coisas bloqueadas nessa. Se a proposta dele nessa for mudar um pouco de rumo, haverá, no rumo nesse sentido de que ele desenvolva outra área, haverá alguma interferência da espiritualidade, da programação reencarnatória para que isso aconteça. Por quê? Claro que a tendência que os espíritos querem, a providência quer, é não interferir nesse tipo de coisa. Mas a nossa tendência é o quê? Se a gente tem facilidade para uma coisa, a nossa tendência é sempre ir de volta naquilo. A gente se acomoda naquilo que a gente sabe fazer bem. E a gente deixa de desenvolver outras coisas. E como para que você seja perfeito, você tem que desenvolver tudo, eles te forçam. Falam assim, olha, agora meu filho, você vai ter que esquecer um pouco, né? Você foi um excelente cientista, um excelente pensador, mas agora você vai ter que cuidar nessa vida de crianças pequenas, você vai ter que ser professor. E a tua relação com o conhecimento, com o ensino e com as pessoas vai ter que ser bem diferente do que daquela de quem vivia insulado, dentro de fórmulas, de livros, de palavras e tudo mais. Então, vai te jogar lá para que a vida te leve a ter aquilo e você se desenvolva naquela área. É algo muito lindo se a gente pensar. Que num primeiro momento talvez traga um pouco de incômodo, porque muitos de nós nos vemos numa nova realidade,
talvez alguns de vocês estejam vivendo isso nessa vida, né? Porque a gente, às vezes, tem diversas vidas numa área, daí a gente tem que mudar um pouco. E no primeiro momento a gente leva um susto, a gente fica sem saber o que fazer, né? A gente tem uma tendência a pular fora, a gente não se encaixa naquilo, mas depois a gente vai desenvolvendo aquilo de uma forma natural. Lucas? Ou pode ser também uma missão também, né? Também pode vir com uma missão. Fala assim, não, ele é limitado para talvez ensinar alguém alguma coisa. A espiritualidade sempre se utiliza de duas ou mais formas possíveis. Não que isso aí é uma deficiência dele, mas ele pede porque é uma missão dele, né? Que foi solicitada, né? Também. Lucas, desculpa. Você falou que o sentir muitas vezes passa a ser assim, digamos, o último grau que a gente aprende a dominar assim, com equilíbrio, né? Uhum. Nesse sentido. Eu estava pensando, então, deve ser por isso que tudo que lida com o sentimento, assim, as linguagens artísticas, por exemplo, a poesia, o ser humano se utiliza tanto de metáforas, né? Porque isso mostra como a gente está longe ainda de dominar esse sentido. De chegar na essência daquilo, né? A gente sempre pode lida ser. com linguagens que geram múltiplas interpretações e às vezes não querem dizer algo assim específico, né? E não sei, me veio a cabeça. Não, né? tem a ver com isso. Uhum. Eles vão se utilizar, e Kardec depois vai dizer, que o sentir é o último que nós vamos aprimorar para nos transformar em espírito puro. Nós vamos resolver muito bem os dois aqui primeiro, e o sentir vai ser o que inclusive vai nos transportar do mundo dos mundos felizes para os mundos celestes. Vai ser o aprimoramento do sentir. A última coisa que a gente vai conseguir aprimorar. Que isso não impeça da gente já estar aprimorando agora, mas mostrando como ele é o mais complexo, por estar associado às nossas paixões. Se a gente pensar ciúme, inveja, esses grandes problemas que a gente ainda tem, todos estes estão muito associados ao sentir. Então, por isso que a gente acaba sendo os últimos que nós vamos nos livrar. Mas que fique claro que a gente vai ter que desenvolver as três simultaneamente. Mas, André, justamente essas diferenças individualizam as pessoas, né? Por exemplo, as pessoas que têm muito mais facilidade no sentir, elas têm uma forma de ser, né? Não que elas ajam errado, mas faz com que elas se desenvolvam em determinadas áreas e outras as outras. Isso individualiza e torna a vida bonita, porque as pessoas são diferentes. Se todos nós caminhamos para desenvolver as três simultaneamente, vai ser tudo muito... Você imagina que quando nós somos perfeitos, nós vamos ser todos iguais? Eu já pensei nisso uma vez, filosofando. Alguém já parou para pensar nisso? Mas na verdade não é, né? Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Nós ainda não temos capacidade de entender como isso vai acontecer lá na frente. Mas haverá como sermos todos perfeitos, mas ao mesmo tempo ainda temos cores e vivências totalmente diferentes. Imagine assim, compare Jesus, vamos falar do Espírito que a gente conhece, que já alcançou a perfeição, que teve todo um caminhar para chegar à perfeição, da mesma forma que a gente está tendo. Não sabemos o tempo que ele levou, as experiências que teve, mas teve todo o trajeto, simples e ignorante até espírito perfeito, tá? Todo mundo tem bem claro isso, porque ele não foi criado assim já. Foi criado simples e ignorante também. Teve todo o seu desenvolvimento em outros planetas, em outras galáxias. Ainda não sabemos da história dele. Não sei se algum dia nós vamos poder saber. Mas ele teve todo um trajeto. E nós vamos encontrar no universo outros espíritos puros que tiveram outros caminhos para chegar lá. Então passaram por outras experiências. Então as cores da sua alma, os tons da sua alma, a bagagem que trazem é bem diferente da dele. Os dois estão no mesmo estado de perfeição, mas o caminho que eles trilharam até lá, da forma com que eles viveram, foi diferente, que faz com que eles sejam perfeitos. Claro, e porque cada um diferentes. teve suas vidas Exato. diferentes. Então, imagine essa experiência de Jesus como um governador do nosso sistema solar,
o gerenciador de tudo isso, é bem diferente de um outro espírito puro que está cuidando de um outro povo, de uma outra civilização e tudo mais. Então, essas vivências, experiências vão dando cores diferentes para a vida da pessoa. É até onde a gente consegue entender isso. Porque cá para nós a gente ainda não consegue entender o que é ser perfeito. A gente viu Jesus, a gente tem uma leve ideia do que seja, ter todas as virtudes no seu máximo, saber tudo, né? A gente ainda está conhecemos muito pouco dele ainda. Então, é difícil a gente filosofar assim tão longe, sendo que a gente ainda não conhece o que é ser um espírito perfeito. Mas o que sabemos é que não seremos iguais no sentido de uma mesma massa, né, de espíritos idênticos. Eu vou entregar para vocês. Alguém tinha levantado? Desculpe. Obrigado. Só fazendo uma reflexão, quando a gente fala em agir, tudo a gente constrói a médio e longo prazo. No momento de reflexão, na nossa conversa da apresentação, daquele material que você nos entregou, já é o início de uma reflexão, uma construção de planejamento em ser mais proativo, não reativo. Eu acho que em agir, a gente tem que já partir para que campo que eu posso chegar. Eu acho que esse exercício de pensar é aonde eu quero alcançar, qual é o fundamento disso. Faz com que a gente, hoje nós aqui estamos buscando informações e nós vamos ser reativos e não proativos. Porque talvez a gente, no final do curso, a gente já seja mais proativo do que reativo. Então, filosofando também, a faculdade de aperfeiçoar, toda ação tem uma reação. Talvez a gente tem que partir para o lado positivo. Entendi. Aproveitando esse seu gancho, tem alguém da área da educação aqui? Eu acho que tinha, né? A proposta do construtivismo, que diz respeito à educação, nos ajuda a entender bem esse esquema aqui. O construtivismo diz, de forma genérica, assim, resumida, que o conhecimento é construído dentro de nós. O conhecimento não é uma coisa que eu passo a guia agora para vocês. Então eu passei o conhecimento para vocês, vocês captaram isso e agora vocês têm o conhecimento aí. Não é isso que acontece. Né? Então o que vocês têm, vocês captam com o sentir de vocês, mas o pensar de vocês, são vocês que vão construir dentro da sua própria estrutura. Então, todo o conhecimento é construído dentro de nós. Ele não é uma coisa externa que eu ponho para dentro. Então, isso ajuda a entender que cada um de vocês vai receber de uma forma diferente e vai construir o conhecimento dentro de si de forma diferente. Eu construir isso dentro de mim, eu vou agir. Porque se a gente pensar em simplesmente sair por aí agindo, sem planejar, sem pensar, sem processar antes, eu não vou ter uma ação muito inteligente, muito boa, muito eficaz. Então, para agir bem, eu preciso pensar bem. Então, eu prefiro entender que vocês vão construir ao longo desse ano conhecimento dentro de vocês, através do que a doutrina está dizendo, que a partir do que vocês construam, vocês possam agir melhor. E se pudermos ser proativos, melhor ainda. Sem esperar que alguma coisa aconteça de forma que me empurre para isso, né? E a gente vai ter que reagir, daí vai ter que se mexer. Se a gente puder ser proativo, de não esperar um acontecimento externo grave, definitivo, que me cutuque, que me incomode para eu poder mudar, para eu poder agir, é melhor ainda. Porque partiu de mim e eu elimino certas partes do processo complicadas. Se puder partir de mim essa mudança. É um bom exemplo para a gente entender também dentro desse processo como é que funciona. Eu vi que alguns de vocês anotaram, desculpa, eu esqueci de avisar que eu ia entregar para vocês o esqueminha que está exatamente igual nesse slide aqui. E é ele que vai fazer a lição de casa de vocês. Então eu vou passar, cada um de vocês pode pegar um.
está exatamente como está no slide, vocês estão recebendo aí. Então, o que vocês vão ter que fazer? Eu dei algumas pistas, não vou deixar a coisa mastigada demais. Como é que eu vou encaixar a proposta espírita da caridade para desenvolver essas 3 faculdades aí? Vocês vão ter 15 dias para pensar nisso, rabisquem essa folha, tragam anotado, escrevam. Como é que eu encaixo a caridade dentro dessas 3 faculdades? Tudo bem? Querem mais alguma dica ou já está ótimo assim? Ver a caridade, Não, a caridade não. É que se eu não vou dizer a questão do livro dos Espíritos, porque aí eu vou mastigar demais. Mas eu vou dizer que a chave está numa questão de livro dos Espíritos, que vocês vão ter que ir atrás. Ok? Estou lendo o livro inteiro. Leitura rápida, leitura rápida. Livro dos Espíritos. Começa agora e não dá uma questão. Ler o livro dos Espíritos em 15 dias é um exemplo de sentir o monte, né? De ler, mas de não processar nada. Não pensar nada de 15. Não, mas você já pode ir direto lá, vocês vão achar fácil. A questão que responde isso aí. Tá? Encaixe a caridade dentro desse esquema, não percam esse papelzinho para vocês trazerem aqui daqui a 15 dias para que a gente faça a segunda parte desse nosso curso. Tudo bem? Muito atordoados ou não? É para vocês saírem daqui com o pensar assim, pegando fogo. Agora a gente está na fase do pensar, depois a gente vai para o agir e para o sentir, mas agora esse primeiro momento é muito pensar.